Recentemente, o pastor Paulo Júnior veio a público através do seu canal no YouTube para confessar o seu pecado. E essa confissão levantou-se um debate. As perguntas são basicamente as mesmas. O que de grave o pastor Paulo Júnior cometeu para ser expulso ou afastado do corpo de ministério de sua igreja? Será se foi somente o abuso de autoridades? Será que foi porque ele era rígido demais? Ele cometeu algo gravíssimo e as pessoas não querem que isso venha a público. Qual foi o pecado gravíssimo que o pastor Paulo Júnior cometeu? São essas perguntas que estão no debate. Por outro lado, tem aquelas pessoas que estão alegres e que se surpreenderam com a confissão do pecado do pastor Paulo Júnior. Coisa essa que a gente não vê muito aqui nas nossas igrejas, principalmente de pastores que são muito conhecidos na comunidade cristã evangélica do Brasil. E aqui nesse vídeo eu quero aproveitar para trazer a confissão do pastor Paulo Júnior, mas também quero aproveitar para trazer algumas informações que vale a pena você estar por dentro de tudo que está acontecendo na igreja evangélica do Brasil. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Eu acho que é uma desqualificação permanente, não temporária, não permanente. Permanente, entende? Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade.
Vocês viram aí o pastor Paulo Júnior confessando com sua própria boca o seu pecado. O que nós entendemos? Abuso de autoridade, rigidez, abusava da posição de pastor e assim feria seus membros, sua igreja, sua família. E isso foi gerando uma confusão e o corpo de presbitério resolveu afastar o pastor, excluir o pastor, porque ele não se qualificava mais para liderar a igreja que ele é cofundador. A igreja Aliança do Calvário foi fundada pelo pastor Paulo Júnior, mas ele não está acima da igreja. O corpo de ministério entendeu isso, que ele não está acima da igreja, e por isso ele afastou. E o que é louvável, e nós não vemos isso acontecer com frequência, é pastor vir a público confessar o seu pecado, pedir perdão à igreja, à família e a todo o mundo que acompanha ele. Depois dele ter confessado isso, algumas pessoas começaram a criticar, né? Sempre tem aqueles que jogam pedra, que critica. Não é isso que ele tá dizendo, não. Tá querendo esconder. Eu era uma dessas pessoas. O Assembleianos de Valor escreveu no seu Instagram: pastor Paulo Júnior, que atacava os pentecostais e denunciava o pecado, é excluído do ministério. Página Assembleianos de Valor atacou o pastor Paulo Júnior, dizendo que ele atacava os pentecostais e denunciava o pecado. Continuando ainda com o Assembleianos de Valor. Atenção! Informações que circulam entre membros da comunidade. Qual é a comunidade e quais são os membros? Ele não fala. É que o verdadeiro motivo da exclusão do pastor Paulo Júnior da própria igreja dele não foi porque ele era bravo com os fiéis, mas foi algo gravíssimo que foi descoberto e que a igreja agora está tentando acobertar. O interessante é que eu não vejo Assembleianos de Valor vir com tanta força e intrepidez e colocar os seus seguidores contra pastores da Assembleia de Deus que cometem pecados graves. Que muitas vezes o ministério da Assembleia de Deus, e eu conheço porque eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, sou membro da Assembleia de Deus, eles só mudam o pastor. O pastor não é excluído, não perde a credencial. Se o cara tiver muita influência, ele só é mudado de igreja. Salva-se exceções quando escândalos saem do controle do corpo do ministério e que a igreja, com muita luta, com muito esforço, consegue excluir o pastor da igreja. Mas sabe o que é que o pastor faz? Ele não faz que nem o pastor Paulo Júnior aqui tá dizendo: olha, eu vou para uma outra igreja, vou iniciar um processo de membresia, não vou pastorear, não vou pregar, eu vou aprender da parte de Deus para restaurar a minha alma. Eles não fazem isso. Eles fundam ministério. É isso que acontece com muitos pastores pentecostais da Assembleia de Deus. Para não dizer que eu tô falando bobagem, eu vou mostrar para vocês aqui algo muito importante, uma informação importantíssima dita pelo pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves, ele pastoreia uma igreja aqui na cidade de Água Branca, até onde eu tenho uma informação. Cidade de Água Branca fica próximo aqui em Teresina, a mais ou menos 1 hora daqui de Teresina. E o que o pastor José Gonçalves está denunciando aqui com relação ao que está acontecendo na Assembleia de Deus é muito, muito sério. Olha só. Culpa dos pastores. Diz José Gonçalves sobre rachas na Assembleia de Deus. Você acha que a igreja tá rachando porque os pastores que estão brigando tá preocupado com as almas? Tá preocupado com as vidas? Tá preocupado com a pregação do evangelho? Na fala do pastor José Gonçalves, abre aspas, há uma mentalidade de carreirismo. Assim, as igrejas passaram a ser vistas como empresas e os pastores como executivos. No universo convencional, a coisa segue a mesma linha. Daí a briga para se pastorear uma grande igreja e a todo custo se manter no topo, na presidência de uma convenção. Pastor José Gonçalves. Tem outro aqui, ó. Calma aí, que tem mais, garotinho. Tem mais. Pastor Osiel Gomes, que é muito conhecido por nós, pentecostais e assembleanos. Ver a Assembleia de Deus longe das raízes, fé materialista. Eu não vejo assembleanos de valor fazendo esse tipo de denúncia. Estamos vendo uma mudança preocupante. Muitos estão seguindo caminhos que não condizem com a nossa história. O que o pastor José Gonçalves e o pastor Osiel Gomes está denunciando aqui é o que de fato nós estamos vendo. Mas muitos estão tentando esconder e transmitir a ideia de que não, a igreja continua a mesma. Quando na verdade, esses pastores estão praticamente se matando para estar à frente de uma igreja grande, à frente de uma conversão. Por conta de quê? Do status de pastor. Você vê esses pastores
que cometem esses escândalos confessando seus pecados? De maneira nenhuma. E quando você vê o pecado do pastor assembleiano, estou falando da Assembleia de Deus agora, que é a minha igreja, vir à tona e o ministério consegue expulsar ele, tirar da igreja, excluir do hall de membros, é porque saiu do controle do corpo de ministério. Ele perdeu o controle. Se o pastor for muito influente, ele não perde a liderança da igreja, ele não perde a credencial de pastor, ele não é afastado, ele não é disciplinado. E quando isso acontece, o que é muito raro acontecer, o que a conversão faz? Muda ele de igreja, dá um novo campo para ele e não resolve o problema. Então o que está acontecendo nas igrejas hoje, na Assembleia de Deus em especial, é culpa dos pastores. O que o pastor Paulo Júnior fez é louvável. Ele veio confessar o seu pecado, independente de qual foi o pecado. Ele veio a público, deu a cara a tapa. E ele teve muita coragem porque disse que ainda tentou persuadir os seus membros. Ele ainda tentou persuadir a liderança da igreja, dos presbíteros, dos evangelistas. O que o pastor Paulo Júnior fez é louvável e nós devemos aprender. Precisamos parar de tacar pedra, já que o Assembleianos de Valor, a galera que está por detrás da página Assembleianos de Valor, fica magoadinho quando é atacado. Uma outra informação que eu quero passar para vocês aqui é com relação a uma pergunta que foi feita ao pastor Paul Walsh. O pastor Paul Walsh é amigo do pastor Paulo Júnior. Eles sempre estão reunidos em algumas conferências. A World School, que é promovida pela Defesa do Evangelho, que também estava sob a liderança do pastor Paulo Júnior. Todos os anos acontece essa conferência na cidade de Franco da Rocha, o que é muito bom. São calvinistas, mas eu gosto muito dos ensinamentos dele. Eu recebo muito conhecimento através das pregações desses homens e dos ensinamentos dele. Eu não concordo com tudo, mas eu aprendo muito. O pastor Paul Walsh estava em uma mesa redonda e foi aberta uma caixa de perguntas. Um jovem chegou para o pastor Paul Walsh e perguntou: qual é a maior ameaça da igreja hoje? Paz, meus senhores. A resposta do pastor Paul Walsh foi surpreendente. Pastors. O jovem chegou pro pastor Paul Walsh e perguntou assim: qual é a maior ameaça da igreja hoje? De cara, mano, sem pensar, a queima-roupa, o pastor Paul Walsh falou: os pastores. Aí o pessoal deu uma gargalhadazinha ali, sorriu. Ele, honestamente, os pastores são a maior ameaça da igreja hoje. Com base em quê? Com base naqueles pastores que não são de fato homens de Deus. Pastores como o pastor José Gonçalves está denunciando aqui, racham o ministério porque querem o status de pastor. Esses homens não estão preocupados com as almas. Esses homens não estão preocupados com a pregação e a propagação do evangelho do Senhor Jesus. Eles estão preocupados com uma fé materialista, como diz o pastor Osiel Gomes. O que você tem para aprender com um pastor reformado? A piedade, meu querido. Os caras estão dando a cara a tapa, estão confessando os pecados que eles cometeram. Steve Larson, recentemente, cometeu o pecado de adultério e ele veio a público, ele não se escondeu, ele confessou o seu pecado. E se nós não aprendemos nada com a confissão do pecado desses homens, nós não somos merecedores do céu e de misericórdia nenhuma. A graça do Senhor Jesus não nos alcançou. Nós não somos convertidos. Ah, mas o Assembleianos de Valor tá falando porque o cara é calvinista e é um reformado, ele não é da Assembleia de Deus. O que é isso, cara? Vai dividir o céu também? Vão dividir Jesus? Esse é o meu Jesus, aquele é o teu Jesus? Quando estiver na ceia do Senhor, cada um vai ter a sua mesa própria? Que espécie de evangelho essas pessoas estão aprendendo? O pastor Paulo Júnior, ele nos deu uma grande lição, uma imensa lição de humildade, de coragem, de fé. Uma pessoa que está em busca de restauração de sua alma, em busca de perdão, de aprender mais ainda sobre Jesus, de aprender na palavra de Deus como ser um bom líder. E nossa igreja, a Assembleia de Deus, está repleta de pastores que cometem abusos e mais abusos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade.